Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas e os Srs. Conselheiros e dar aqui uma nota prévia que me parece para nós bastante importante. E a nota prévia é que nós temos, e é a posição do PSD, que nós consideramos que as instituições como o Tribunal de Contas são pedras basilares da democracia, da autonomia e da independência, sobretudo da independência política e da necessidade de independência que estas próprias instituições têm que ter, porque é com base nessa independência que estas instituições devem também sustentar a sua atividade como forma de reforçar a sua própria credibilidade e de permitir que estejam, obviamente, acima de todos os partidos e acima do que é, efetivamente, a política. Como disse aqui no início desta reunião, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, há, efetivamente, aqui uma questão que diz respeito a um relatório que foi iniciado em 2013. Esse relatório começou em 2013 e terminou, aliás, foi alvo de um despacho de cancelamento a 25 de janeiro de 2018, passados 5 anos. No mesmo ano de 2018, em outubro, é iniciada uma nova auditoria à mesma entidade e, portanto, isto quase que me permite dizer que o Tribunal de Contas esteve durante 10 anos a fazer uma auditoria à mesma entidade. E, portanto, como é para nós estranho, ainda ontem veio uma notícia, enfim, bastante esclarecedora sobre esta matéria na TVI, na CNN, e para nós há aqui um conjunto de perguntas que, obviamente, nós temos que colocar, porque é com base nestas perguntas que nós precisamos de obter respostas, precisamente para conseguirmos ter acesso à verdade dos factos. E, como tal, o Sr. Presidente perdoa-me lá, mas, enfim, há logo uma primeira pergunta que eu terei que colocar, que diz respeito à diferença que existe entre os dois documentos, no sentido de nós estarmos a avaliar o mesmo processo, estarmos a avaliar a mesma operação, estarmos a avaliar a mesma empresa, o mesmo contrato e o mesmo valor de venda. E perante todas estas variáveis exatamente fixas no que diz respeito aos termos do processo e aos termos do negócio, temos conclusões que são diametralmente diferentes. Ora, para um Tribunal de Contas, que deve ser uma entidade, enfim, como o próprio nome diz, sendo um tribunal e estando relacionado com as contas, e as contas têm que ser certas. E nós não temos e nem vislumbramos aqui nenhuma alteração de valor, nenhuma alteração de contrato, nenhuma mudança que faça com que existisse uma diferença tão grande. E, portanto, fazendo esta pergunta, eu passava então para o outro ponto também. É que o primeiro, como disse o Sr. Presidente, e bem, enfim, primeiro chegou-nos que era um trabalho intercalar, que era uma peça intercalar em construção no ofício que fez chegar aqui à Assembleia da República. Depois percebemos que já não era uma peça intercalar, mas sim era um anteprojeto. E depois percebemos no próprio trilho da auditoria que este anteprojeto, enfim, já tinha sido alvo de contraditório por um conjunto bastante vasto de entidades. Eu relembro aqui a todos os senhores deputados que foram consultadas para efeito contraditório a ANAC, a CMVM, a Autoridade da Concorrência, o Ministério das Finanças, o Ministério das Infraestruturas, o Ministério da Economia, a Secretaria de Estado das Infraestruturas, a DGTF, enfim, o rol é mais do que muito. Todas estas entidades se pronunciaram e participaram como contraditório num anteprojeto de relatório. Ora, a pergunta que eu fazia aqui, já que foi alvo de um despacho de cancelamento, era primeiro, estas entidades foram notificadas deste despacho de cancelamento, depois de se pronunciarem? É normal o Tribunal de Contas cancelar projetos de auditoria que estão em curso? No sentido de dizer, como disse o Sr. Presidente e bem, quer dizer, a Assembleia da República, e na altura até a Comissão de Economia, deliberou que fosse solicitado um determinado documento e uma auditoria ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas decide um despacho de cancelamento sobre este documento e informou na altura a Assembleia da República porque é que o fez. Costuma fazer, já foi feito mais vezes, algum despacho de cancelamento. E depois a pergunta que eu também me tenho que fazer é, efetivamente, nos pontos que nós temos aqui, em concreto, há aqui uma dúvida que me surge logo aqui, porque é referido já no segundo relatório, não no primeiro, que houve uma sobreavaliação da oferta da Vinci.
E eu achei este ponto tão interessante porque é exatamente o contrário que está referido no primeiro relatório. Eu devo dizer que até o primeiro relatório diz que o valor bruto da venda, 3.080 milhões de euros, superou o determinado em sede de avaliação prévia. Porque foram feitas 2 avaliações que posteriormente são referidas no relatório que não existiram também. É mais uma outra questão que eu gostaria de perguntar. E, portanto, com todas estas enfim, está aqui uma outra que diz... Constata-se que a opção tomada se revelou adequada à luz dos interesses dos contribuintes, uma vez que o mesmo foi superior ao valor da avaliação. Portanto, nós estamos a falar de um processo que foi bastante superior ao valor da avaliação. Eu agora estou a falar de cor, mas a valor da avaliação era cerca de 2.000 milhões e a operação finalizou-se em 3.000 milhões. E depois passamos para o tal relatório, o segundo relatório, como eu lhe gosto de chamar, depois do outro ter sido colocado, entre aspas, na gaveta. Enfim, não sei se foi na gaveta em 2018, se foi em 16, porque desde 16 até 18... no trilho da auditoria não há mais nada sobre o próprio relatório, portanto ele ficou na gaveta durante 2 anos. E depois, veja-me bem, a resposta do segundo relatório, quando é colocada precisamente acerca da privatização da ANA, a Par Pública, quando é consultada para contraditório, é tão estranho que diz, a própria Par Pública, que no tempo e como era a sua obrigação na altura, entregou ao Tribunal de Contas todos os elementos informativos respeitantes ao processo no âmbito do processo de 2013. Portanto, a Par Pública responde a este segundo processo a dizer que em 2013 já tinha entregue toda a informação. E depois vai, obviamente, escalpelizar estas questões todas e chega mesmo a dizer, no que diz respeito, por exemplo, à sobreavaliação da oferta da Vinci, que a Vinci ofereceu a maior oferta pela compra da empresa, 3.080 milhões de euros, quer pelas ações, quer pelo capital. A proposta da Vinci sobre o valor da empresa superou em 638 milhões de euros a segunda oferta mais elevada. Como é que nós podemos dizer que está a existir uma sobreavaliação da própria Vinci? E depois terminava, Sr. Presidente, muito rapidamente, para referir aqui uma outra parte que me parece bastante importante, é que nesta própria comunicação da Par Pública, e é uma entidade pública que o está a fazer, revela aqui, em várias partes, que, efetivamente, as questões que foram colocadas pelo Tribunal de Contas neste documento têm um conjunto de gralhas e um conjunto de situações que estão referidas como não sendo verdade. Ou seja, o que é que o Tribunal de Contas faz quando recebe um pedido contraditório que diz que estão aqui questões colocadas que não são verdade e factualmente são mentira, e o Tribunal de Contas decide manter essas questões no próprio relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.